Bom dia, bom dia. Esse é o Santos em Pauta, agora é de Casa Nova. Em pauta, porém não tem pauta. O nosso candidato aqui, o nosso candidato a entrevistado, que também foi candidato por acaso, é pego sempre de surpresa com a gente aqui. Tá bom? Então você pode acessar o nosso programa pelas páginas da Rádio Planet 013, no YouTube, na página Rádio Planet 013, pela web planet013.com. Recebendo aqui o nosso amigo, recente amigo, né? Luiz Martins Júnior, que a gente teve o prazer de conhecer o ano passado. Vamos lá. Bom dia, Luiz. Tudo bem com você? Bom dia, Alexandre. É um prazer estar fazendo parte da história desse programa. É um prazer vir aqui e estar inaugurando essa nova caminhada que vocês estão traçando aí. O fato de estar aí iniciando esse trajeto e esse trabalho dentro da cidade. Legal. Então, vamos recapitular. Tá? Site da rádio. radioplanet013.com.br. No Facebook, Rádio Planet 013. No Instagram, vamos lá, YouTube, Rádio Planet 013. E a página do programa, diretamente comércio, sem falar na vida pessoal das pessoas. Mas hoje a gente quer dar um foco um pouquinho mais no comércio, tá? Eu queria que você desse uma visão geral, você que é um comerciante, um empresário na cidade, uma visão geral sobre esse quadro, o quanto afetou a pandemia e o lockdown, esse abre e fecha, essa situação que ninguém não vai nem para frente nem para trás. A gente está... Isso estavam sendo feita com os comerciantes, ainda mais com o cidadão santista. Vamos falar da nossa cidade, não vamos falar da nossa região num todo, né? Pegando as cidades vizinhas. Mas eu passei a acompanhar desde o início da pandemia algumas irregularidades, no meu ponto de vista, que vinha sendo feito e prejudicando o comerciante. Na verdade, girando. Nós temos assim famílias para sustentar, tem gente que depende daquele dinheiro e o comércio sendo fechado da forma que foi, sem um planejamento prévio, para que pudesse dar um respaldo à população, ao comerciante direto, não foi feito. Simplesmente acharam de fechar o comércio, veio a questão do lockdown e não tiveram nenhuma segurança. O comerciante, a pessoa que dependia do seu emprego, do seu trabalho, ficou à mercê, muito infelizmente, né? E justamente focando nessa parte das ações governamentais, tanto do governo estadual quanto do governo municipal, né? Porque parece que o governo municipal tem uma certa subserviência, né, em relação ao governo estadual. Nós tivemos aqui até momentos de baixa... Então, é justamente aí, eu queria que você desse uma visão sobre isso, porque a gente tem percebido que tem muito comerciante desesperado, e funcionário também, porque o comerciante, o empresário, ele depende de funcionar para poder manter os empregos. Com certeza. Né? É um efeito dominó, né? A partir do momento que você fecha uma porta e você mantém fechado, e você não tem condições de manter aquele funcionário, você dispensa o funcionário. Mas só que atrás do funcionário existe uma série de peça. Então, vira um efeito dominó e acaba devastando e machucando bastante as pessoas. Porque imagine um pai de família não ver ver o seu filho passar fome. Exato. e não ver complicado, não ver que não tem condições de voltar para casa e colocar um alimento em cima da mesa. É bem complicado. Não poder prover, né? Isso. Agora, na questão aí que você... Dória, atual governador, né? Porque todo mundo se acha que quando senta lá é eterno, né? Exato. Eles têm que lembrar que eles são funcionários públicos, é funcionário do povo, quem paga seu salário é o povo e quem os colocou foi lá foi o povo. E daqui a 4 anos, a cadeira muda, se não fizer um bom trabalho. Certo? Exatamente. Então eles têm que ter essa consciência. Não é eterno sentar na cadeira do prefeito ou do governador. De várias formas, televisão, jornal, rádio, rede social, não importa. O governador do estado de São Paulo ia mesmo forte, batia forte. Aquele
prefeito que não acompanhasse as determinações ditadórias, né, vamos falar assim, que eram ditadas por ele, os municípios acabam sendo prejudicados. De que forma? Da forma que aconteceu agora nesses últimos tempos aí com a cidade de Bauru. A prefeita de Bauru não alinhou com o governador, não devia olhar quem, né? Deveria ajudar todas as cidades por igual no leito do Estado. E é o que não acontece. Quem alinhar e baixar a cabeça para ele estende o tapete vermelho. Quem não alinhar com ele puxa o tapete. E foi o que aconteceu em vários municípios. E é isso, Alexandre. Eu queria ver com você, se você lembra da ocasião muito importante que aconteceu no ano passado, mas poucas pessoas talvez vão lembrar, porque o brasileiro ele tem memória curta, né? Curtíssima. A pessoa passa o ano todinho tomando paulada, sendo esmagado pela administração, aí chega na época da eleição, a administração que deveria contar nessa hora de colocar o voto lá na urna, mas as pessoas dúvida, infelizmente não fazem isso, né? Inclusive, eu queria só fazer um parênteses aqui, né? O ano passado a gente convidou várias vezes o ex-prefeito, né? O Paulo Alexandre, para vir aqui pro programa. É óbvio que ele não se interessou. Eu acho que a gente nós fomos críticos à administração anterior, aplaudimos os acertos, claro, mas é assim, no momento, é assim, quando eu vim questionar o prefeito de Santos. Sim. Na verdade, eu nem o conheço pessoalmente. Não, aqui não se critica o homem. Sim, o administrador. A função o cargo que ele está ocupando naquele momento. Se ele está ali servindo a vida pública, a população tem que cobrar sim. É aquele velho ditado, né? Se você não quer ser... Quando algum cliente seu faz alguma crítica com relação à tua atividade profissional, está fazendo uma crítica em relação ali ao teu comércio. Com certeza. A tua atividade não é contra o Luiz. Não, né? A vida pessoal dele pouco importa. Tanto é que a gente só tem conhecimento quando ele passou a fazer parte da vida pública. Então eu conheço administrando a cidade. Fora o homem público, não o homem... Lá a gente tem um ou outro na rede social e ele posta o cotidiano dele com a família, até mesmo até bonito, uma família um bom pai, atencioso, parabéns pela família, pelo carinho que você demonstra, realmente, assim, na vida particular dele, eu acredito que ele seja uma excelente pessoa. Sem dúvida. Mas para a administração da cidade, infelizmente, eu não concordo com muito que ele fez. Sim. Não concordo com muito que ele fez. E voltando à questão, Alexandre, no ano um processo contra a minha pessoa, porque no ano passado, é o que eu falo, as pessoas têm memória curta. No ano passado, na mesma ocasião, quando o Witzel lá no Rio de Janeiro, teve a Polícia Federal logo pela manhã na sua porta, foi notícia logo cedo, né? Então o que acontece? Naquele mesmo dia, houve também uma reunião aqui no Palácio do Governador. Interessante. Houve uma reunião lá. E acontece, por isso que talvez havia sempre um questionamento. Estão falando isso, estão falando aquilo outro. E o que acontece? Eu ia acompanhando e eu ia na rede social e a gente falava, olha, está errado isso, aconteceu isso, hoje pela tarde aconteceu isso. Normal. E eu trazia público o que vinha acontecendo. E por acaso, naquele dia, o prefeito Paulo Alexandre foi fazer uma live em frente à prefeitura, no mesmo dia que o Witzel teve a PF na sua porta, no mesmo dia parece que houve uma simulação, veja bem, parece que houve uma simulação com o governador, né? A partir de hoje, porque eu lembro perfeitamente, a partir de hoje a cidade de Santos vai tomar sua própria posição, nós iremos fazer dessa forma, a piada é boa, né? De uma hora para outra, de 6 horas da manhã até as 6 horas da tarde mudou. Né? Mudou, parece assim, ó, agora parece, né, que agora, olha, a partir de agora, cada um cuida da sua cesta, porque se a cesta cair, pelo menos não quebra todos os ovos, né? A Barbosa foi fazer uma live na porta da prefeitura, dizendo que a partir daquele momento a prefeitura de Santos iria tomar a sua posição mediante o comércio, não ia seguir mais o governador do estado e iria caminhar com suas próprias pernas.
E eu fui questioná-lo. Eu fui até a prefeitura para poder questioná-lo, porque eu vinha acompanhando a live que eu estava em casa. Eu fui até lá e falei, não, prefeito, não foi dessa forma que aconteceu. Aí eu iria questioná-lo e iria fazer algumas perguntas. Aí ocasionou que quando eu cheguei lá, assim, olha, o prefeito já está indo embora, ele está indo ali. Eu vou tentar pegá-lo para poder conversar com ele, para poder questionar o porquê agora Santos se tomou aquela posição só agora de tomar iniciativa de cuidar da população e não seguir a risca que o governador vinha falando. Aí, mediante essa questão, essa questão na frase que eu iria questioná-lo, no caso, tipo de ameaça, né? Pelo simples fato de ter colocado ali a frase, vou pegar ele ali para poder conversar. Aí, assim, mais sorte que o Luiz pegou e falou, ele não vai querer me atender, ele vai embora, ele está aqui do carro do lado, ele vai embora, né? E eu peguei, segui minha vida, fui para minha casa e ele foi para a casa dele. Baseado nisso daí... A violência física e verbal, elas não fazem parte... do nosso histórico, principalmente do seu, né? Nós somos pessoas educadas e racionais. Apreendido, né? Ficou em perícia, quase um ano, ficou lá o telefone na perícia, foi devolvido o telefone e nada foi constatado do que havia dito ali, o que colocou no inquérito, né? E, enfim, acabou tendo aí um desgaste desnecessário, porque na verdade eu só vi como se fosse uma questão de querer, assim, calar alguém que estava incomodando naquele momento, né? Mas eu me achei no direito de continuar questionando os fatos. É um direito nosso, lógico, como prazo de validade, entre aspas. Com certeza. Tá vendo? Dependendo como você coloca a questão, pode ser mudado em contexto. Prazo de validade na vida todos temos. A gente já nasce sabendo com a certeza que um dia é a única certeza. É a única coisa. Agora, na política, você depende de ser eleito, depende de voto, né? Com certeza. E você eleito hoje não é garantido que você daqui a 4 anos será reeleito. Perfeitamente. Entendeu? Então, é nesse sentido que a gente fala do prazo de validade. E, bom, voltando agora para o nosso tema mais local, o que eu queria saber de você, o que você enxergou realmente de positivo dessas ações? Porque, na verdade, apesar dessa revolta, entre aspas, desse, entre aspas, motim, né, que foi só um motim verbal e que não durou nada, né? Então, acerto é difícil falar, viu, Alexandre? Eu vou ser bem sincero para você, acerto é difícil falar. É claro que cada um administra de um modo. Sim. E acha que aquele modo que está fazendo no momento é o mais correto. Mas assim, quando você deixa de ouvir alguns especialistas ou a população que está ali em campo no seu dia a dia, você acaba colocando uma venda nos olhos e quer fazer só daquele modo, mas só que, assim, teve muitas coisas que aconteceram que não estão certas, né? Palavras do prefeito Paulo Alexandre Barbosa. Pode procurar que está na hora. Ex-prefeito. Ex-prefeito. Né? Na época, né? Eu estou falando da época. Que foi um erro... Desculpa, só faço esse parênteses para não dar outra confusão, né? Mas será que é ele que está na administração ainda? Não, eu acho que não. Mas vamos lá. O prefeito, ele veio na live dele e ele falou que foi um erro manter a cidade na zona. Caso alguém tenha alguma dúvida, só procurar. Eu tenho arquivado. Ele veio a público e falou que foi um erro manter a cidade na zona vermelha, porque a cidade nunca esteve na zona vermelha. Então, se a cidade nunca esteve e foi um erro, veja bem, se a cidade nunca esteve e foi um erro do prefeito atual naquela circunstância, então a responsabilidade de todos os informação errada, e eu venho a público dizer que ela sim estava errada, foi um erro manter a cidade na zona vermelha, quando ela nunca esteve na zona vermelha. Então, se a administração errou, ela tem que arcar com todos os prejuízos que foram dados ali naquele período. Em tese, sim, né? Em tese, sim. No meu ponto de vista, eu acho que você é advogado, né, Alexandre? Eu fui, né? Então, se tiver algum jurista aí pode até responder. Eu acho que no meu ponto de vista do Luiz, que não só teve naquela ocasião, e as pessoas que se sentiram prejudicadas, no meu ponto de vista, eu acho que cabe sim uma ação indenizatória
pelo fato de a pessoa às vezes levar uma falência, ter seu comércio daquele período sem renda nenhuma, justificar junto com... Eu não tenho esse vídeo, depois se você até puder nos repassar, porque é interessante, é uma teoria interessante, porque ele está confessando que... Sim, ele errou, ele confessou que foi um erro, ele falou, essas são as palavras, foi um erro manter a cidade numa... Mas era o governador, não. O STF ele deu autonomia para governadores e prefeitos tomarem a atitude que bem entender. O primeiro alinhamento tinha que ser conosco, com a população e o contribuinte local. Exatamente, e não fazer da forma que foi feita. Então esse é um outro questionamento que eu questionei ao prefeito pelo fato de ter fechado a cidade depois de vir a público dizer que foi um erro. Infelizmente, se ele errou, se a prefeitura errou, a prefeitura tem que arcar com o prejuízo que foi dado à população. Esse é meu ponto de vista. E no meu ponto de vista, eu acho que cabe ação indenizatória a todos os comerciantes que se sentiu prejudicado e consegue comprovar por meio de rendas anteriores, o balanço do ano passado, a contabilidade, enfim, cabe fazer a comprovação e falar assim, olha, pelo erro sim eu fui lesado e eu fui prejudicado. Eu acho que sim, Luiz, acho que sim. Agora, essas páginas no Facebook, que é Rádio Planet 013 e a Santos em Pauta Oficial. Vai lá, dá aquela curtidinha e... Inclusive aqui a rádio é uma rádio retrô, né? Uma rádio vintage. Queria também deixar o nosso abraço ao nosso Big Boss, o nosso diretor, Sidney Batista. O projeto é muito legal, entendeu? E curta a nossa página, curta o nosso programa. Assim, realmente ações positivas, a gente entende, tem que haver o distanciamento. Eu sempre bati na tecla que deveria se fazer uma campanha de educação, né? Manter o distanciamento social, inclusive aqui nós estamos mantendo o distanciamento social, tá, pessoal? Nós não estamos, ninguém está pertinho aqui, álcool gel. Com certeza. Nós estamos na mesma sala, mas mantendo o distanciamento e distância estão sendo mantidas, tá? Então, não precisa se preocupar com isso aí, nos criticando com relação a isso, tá? Então, assim, a gente viu que o ano passado houve até uma situação de lockdown. Um lockdown, não é exatamente um lockdown, o lockdown seria parar tudo, né? Mas não parou. Parou o comércio, mas ônibus circulavam, então, como em São Paulo também, como na capital, a gente vê essa fase vermelha com ônibus e metrôs lotadíssimos. E aí a culpa é... Que lockdown louco é esse? Um lockdown que cria aglomeração em transporte. É complicado falar, viu, Alexandre? Porque assim, quando o governador, até mesmo ano passado, aí deu lockdown, mas deu lockdown e deu o feriado prolongado. Aí tivemos aí as serras aí, sabe? Trouxe renda para muita gente. Trouxe renda, lógico que trouxe. Eu gostaria aí que até mesmo a CPI da Covid não fosse aquela palhaçada que está sendo, porque aquilo é um circo armado, né? Aquilo é um circo. É a mesma coisa pegar a chave do cofre e dar na mão do bandido e falar assim, olha, toma conta. Não, Renan, pelo amor de Deus, aquilo é uma palhaçada. Eu, Luiz Martins, não é a rádio, tá? Sou eu que estou falando. Aquela CPI é uma palhaçada. É uma palhaçada. Montaram um circo e colocaram os bandidos, todo mundo desceu para a Baixada Santista. Aí o prefeito da Baixada Santista, na ocasião, que deveria fazer as barreiras de contenção para as pessoas não entrarem na cidade, eu passei pela entrada da cidade ali, quase de frente ali, o cemitério ali do Sabuó. Ali o que tinha? Guarda municipal de braços cruzados, CT batendo papo ou no celular, no WhatsApp, e nada fazendo. Porque na verdade os carros passavam. Se não houver uma determinação de cima, o que eles vão fazer? Eles vão só observar mesmo. Eles não podem tomar uma atitude. Não, poderia sim, porque foi dado autonomia para prefeitos. Não, prefeito sim, eu estou falando do pessoal da CT, de guarda municipal. Se não houver uma determinação de cima, não, faça eles por conta própria, não podem fazer. Não veio a ordem de cima.
Ah, sim, perfeitamente. É nesse sentido que eu quero dizer. Então, quando você falou, não vê a hora de cima, lá de cima da serra, né? É top perfeito, sim, né? sim, perfeito. Então, é que nem acontece, eu acompanho, eu morei 15 anos fora, o Ale, para quem não sabe, e eu acompanho diariamente tudo que acontece no continente europeu. Então, o que acontece? Vamos pegar um lugar que eu residi durante um bom tempo. Vamos pegar ali Portugal. Portugal, o que ele fez? Dentro dos conselhos, vamos supor, dentro da cidade de Santos, quem é de Santos, quem é de São Vicente não poderia atravessar para Santos e quem é de Santos não poderia atravessar para São Vicente. Da mesma forma, quem é do Guarujá não poderia vir para Santos e quem é de Santos não poderia ir para o Guarujá. O concelho ficou fechado. A freguesia ali, o concelho ficou fechado. Então o que acontece? Você poderia circular livremente dentro da sua cidade, dentro do seu concelho, porém você não pode cruzar as fronteiras para outros municípios. É o que deveria ter sido feito aqui dentro da cidade de Santos. Mas o que o prefeito fez? Ele acabou colocando grades na praia. Tem aí o Daniel, e eu fui atrás de proprietário das grades e fui questionar o que aquelas grades estavam fazendo lá. Porque Daniel, um abraço, você... mais um sofredor de eventos. Do nosso ramo de eventos. Aí eu fui questionar que aquelas grades estavam lá e se foi locada deles. Ele falou, não, Luiz, não foi locada. Inclusive vieram fazer cotação do meu preço. Meu preço foi até o melhor, mas só que não locaram de mim. Porque eu sabia que, na verdade, eu tinha encontrado no Canal 4 um caminhão que fez até um recolhe de algumas grades e estava no município, para gerar dentro do município. E não pegar uma empresa de fora e contratar o serviço para que faça aqui dentro do município e haja dentro do município. E o que acontece? Comecei a levantar e comecei a questionar. Na época, o rapaz me passou, acho que ele passou o preço das grades, eu tenho tudo, veja bem, tudo que eu estou falando, eu não estou falando aleatório, eu tenho guardado, porque se amanhã ou depois vierem questionar, ou vierem até mesmo me processar, eu dou de bandeja. Então, na época, as grades do rapaz, acho que saía a um aqui, printado todas, tenho lá em casa, né, printado todos, documentado tudo, que eles estavam pagando R$ 2,70 em cada grade, mais ou menos isso, eu não recordo ao certo, mas acredito que era isso, e havia uma diferença enorme. Se você pegar num montante aí de 1.000 grades, 1.500 grades, acho que foi locada na época, é uma diferença de R$1 por dia, nesse montante todo, é um valor, eu lembro na ocasião dava na faixa de 120 mil, alguma coisa assim, relacionada a 128, não lembro mais o número ao certo, e se fosse pelo rapaz sairia muito menos, né? Então, algumas coisas aí que questionei o secretário de eventos na época, né? O secretário de cultura, né? Que é o Leal, né? Rafael Leal, que era na época lá, não sei se ainda mantém. Bem, apesar da posição do Luiz aqui um pouco mais à direita, um pouco mais, né, rigoroso, aqui nós não estamos falando com negacionistas, tá? Nem Luiz. Não, negacionista em nenhum momento. De forma alguma, todos nós somos a favor da vacinação, ela é necessária, entendeu? O lockdown, ou o distanciamento social, também somos a favor, mas feito de forma correta, né? Perfeitamente. Correta, né? Planejada. Correta. Eu também, não seja o Luiz, eu sou a favor sim do tratamento precoce. Eu acho que é impossível, a gente viu resultados, né? Da mesma forma que a vacina veio aí, né? Não estamos aqui num papo entre radicais negacionistas, bolsomínios. Não é tão banal, né? Exatamente, é que daqui a pouco sempre vem alguém querendo nos alcunhar, né, nos adjetivar, né? Eu já tomei a vacina, inclusive, tenho uma comorbidade, tenho pressão alta. Pressão alta, e por conta disso eu tomei a vacina. Então não somos negacionistas, não somos adeptos da teoria do quanto pior melhor, não é nada disso. Não é isso. Não, muito pelo contrário, é assim, nós queremos trazer vida para todo mundo, o comércio ativo e as pessoas poder circular livremente
mantendo as restrições em termos de uso de máscara ao ar livre, é um absurdo. Eu fui andar com a minha esposa essa semana, veio o guardinha lá com o quadriciclo lá, falou, olha, precisa usar máscara. Eu falei assim, eu até coloquei a máscara para não discutir e tudo mais. Não, o guarda não tem culpa. O guarda não tem culpa, ele só está pedindo. Eu peguei, coloquei a máscara e fui embora. Mas andar no ar livre, ao ar livre, você, não tem ninguém em volta, não tem aglomeração, não tem nada. Fazer o uso de máscara, no meu ponto de vista, é errado. No meu ponto de vista. No lugar fechado, sim, faz os usos de máscara, álcool em gel, manter o distanciamento, enfim, uma série de fatores que deveriam ter, eu acho que muitas pessoas já passaram a adotar e vão continuar adotando, eu acho que pro resto da vida, aí eu conheço pessoas desnecessárias em lugar, jardim, praia, bosque, prática de exercício físico, em ar livre, é um pouco difícil, em ar livre, fazer uso de máscara. No meu ponto de vista do Luiz, é uma ignorância. Eu não tenho exatamente uma opinião formada sobre isso. Eu acho que tem que haver o cuidado, né, até o ar livre, mas na prática do esporte é complicado. É complicado? Como é que você... É complicado, respira, né? Tem que ter aquela troca de oxigênio e isso é complicado. Então, Ale, eu até vi alguns estudos, algumas pessoas especialistas na ocasião, fazendo uso da máscara, e tem um aparelho que ele identifica o grau de ele apita na hora e dá um índice de gases enorme. Então, como é que você está ali respirando e você está aspirando todos os gases novamente? Então você, de certa forma, você acaba tendo uma reação e você não acaba tendo 100% do aproveitamento do oxigênio. Então alguma coisa, algum fator aí acaba prejudicando com certeza. A gente vai futuramente acho que a gente vai com certeza. Quando o Trump falava que o vírus era chinês, o mundo bateu no Trump. Agora o Biden falou que o vírus é chinês. E agora a China está mandando tomar cloroquina também, né? Eu estou acompanhando. A China agora está pedindo para que faça uso. Veja bem, nas redes sociais, jornalismo, uma série de fatores. Agora, ela declarou que o uso da cloroquina é eficaz. E se eu não me engano, acho que... Com relação à cloroquina... Ivermectina. Cloroquina, ivermectina, vitamina C, D. Eu tenho amigos que tomaram, tenho amigos que tomam ivermectina, inclusive na sua rotina, junto com o médico. Se o médico acha por bem receitar, bacana. Eu só acho que essa polarização, porque está errado isso, tudo está errado. O meu lado está certo, e o lado do outro também está certo, e ninguém quer se... Né? Eu acho que fica da decisão pessoal de cada um junto com o seu médico. O kit aí, o que foi dado, veja bem, ele já recebeu um estudo há muitos anos atrás, e ele é indicado para outros tipos de doença. Sim. A vacina, ela surgiu agora e está sendo empurrada para a população para que possa trazer a população. E na verdade o que acontece? Se o remédio que já foi estudado não tem credibilidade nenhuma, no meu ponto de vista, uma vacina que está sendo empurrada a toque de caixa, vamos falar assim, de uma hora para outra, qual a credibilidade que nós podemos ter? Se o remédio que foi estudado e já tem eficácia em outras doenças, está sendo negativado, uma vacina que acabou sendo elaborada agora na corrida, para que vamos ver quem vende mais, né? O que pode se dizer em relação à vacina? É complicado, essa questão é complicada, Lê. Mas como é o que tem para hoje, é o que tem. Exatamente, é o que tem. Então é o que tem, vamos tomar esse. Se é esse, do paciente com o médico. Com certeza. Eu conheço várias pessoas, pelo menos entre 28 e 29 amigos que tiveram, alguns tomaram cloroquina, tomaram o kit completo e outros o kit parcial. Ale, tive 2 vezes. Peguei 2 vezes. 2 vezes? 2 vezes. Então, você é o convidado errado. Explica aí. E foi aí nessa questão de ter se contaminado, que eu fui buscar e conversar com o prefeito.
essa questão todinha do Luiz Martins virar público iniciou. E quando lá estive em Nova York, estava tendo o Ano Novo Chinês. Nós fomos para o Ano Novo Chinês, fomos para estádio de basquete, estava lotado janeiro, Nova York, e comecei a acompanhar pela televisão a questão do coronavírus. Eu ficava no hotel, o pessoal tomando banho, minha família tomando banho, eu ficava sentado lá e comecei a assistir televisão a respeito do coronavírus. Tudo bem, até então não tinha problema nenhum. E o que acontece? Eu comecei a ficar ruim. Não respirava mais, não conseguia subir uma escada. Pô, eu fiz triatlo, tenho uma condição física muito boa. Então o que acontece? Não conseguia subir escada, não tinha mais paladar, não conseguia mais comer, mas eu sabia os sintomas que eu estava tendo, que até então não sabia o que era. E minha esposa também é farmacêutica. Nós fomos na farmácia, compramos alguns remédios controlados para que eu pudesse tomar ali naquela ocasião e fui tomando esses remédios até poder vir para o Brasil. Não fui procurar um hospital, porque se eu fosse procurar um hospital nos Estados Unidos, eu ia acabar ficando lá. Por quê? Eu comecei a acompanhar e comecei a ver que eu tinha os mesmos sintomas do que vinha sendo noticiado na televisão. Então eu não poderia correr o risco de ficar lá. Então o que eu fiz, Ale? Fui ali, não já saía mais para a rua, ficava no hotel, porque eu não conseguia andar, não conseguia respirar, uma série de fatores. E eu tinha lá conosco um casal que ele é utensista, é médico. Tinha um casal amigo nosso que estava junto conosco lá na viagem, e ele é médico, inclusive trabalha aí em São Paulo, no Grande ABC. E o que acontece, ele mesmo falou: Luiz, pelo que eu tenho conhecimento lá, tenho chapa do pulmão, meu pulmão todo comprometido, e eu questionei aos médicos: olha, eu vim de Nova York, lá está acontecendo isso, expliquei toda a situação. Entendi. E eles pegaram e falaram para mim: olha, nós não temos conhecimento nenhum dessa doença. Nós não temos conhecimento nenhum. Fui tomar os antibióticos que me passaram, tomei os antibióticos, tomei outras injeções e acabei sarando aí no decorrer. Não tem, e praticamente ela surpreende, né? Acho que aos médicos e a nós, né? Somos leigos, né? Diariamente, né? Parece que já tem uma nova cepa aí misturada a inglesa com a indiana. Então, lá na Ásia. Então, agora diz que a nova cepa dá realmente. No fígado, né? Diz que compromete bastante o fígado, né? Então, é assim, na verdade, nessa questão, Ale, no meu ponto de vista, nós estamos perdidos ainda. Nós não temos, assim, um direcionamento, sabe? A luz é aquela lá no final do túnel, vamos seguir aquela luz. Se nem os cientistas e os médicos conseguiram se entender até agora, né? Mas o que traz estranheza, Ale, você há de convir, é que na China está tudo aberto, está tudo funcionando, maratona, eles vivem lá como se não tivessem nada. Será que o governo chinês, veja bem, é uma pergunta, tá? Será que o governo chinês está escondendo alguma coisa do resto da população? É difícil, porque fica complicado. Ô Luiz, para quem não conhece o Luiz ele defende as suas ideias e seus ideais de forma bem consistente, bem intensa. Ele participa de movimentos de carreatas, ele organizou algumas carreatas. Sim. Sabe, ele é uma pessoa politicamente bem atuante, né? Eu queria que você desse uma pinceladinha nisso aí, meio que quase que mudando de assunto, mas dentro do contexto do que é o Luiz, né? E como é que estão esses movimentos, do que se trata realmente? É só para as pessoas conhecerem um pouquinho mais o Luiz, para não dizer que a gente só veio aqui bater em prefeito e bater... Não estamos batendo, estamos conversando, estamos colocando, expressando nossa opinião, né, em relação dos fatos. Nada desse tipo. E o que acontece? Mediante esse assunto de ter vindo com supostamente, né, porque até mesmo não tinha o diagnóstico com coronavírus, e eu peguei, me tratei da forma, e eu via os números na televisão subindo de uma forma assim, fora do normal. Isso começou a me incomodar em casa. Eu falei, se eu vim de lá, me tratei dessa forma, e as pessoas até mesmo em fevereiro, final de fevereiro, março, as pessoas estavam perdidas, não sabiam o que fazer. O que eu fiz? Eu me dirigi até a prefeitura e fui conversar com o prefeito Paulo Alexandre Barbosa na ocasião.
Ele chegou lá, fiquei esperando ali, conversei com o guardinha que estava ali na porta, fiquei esperando, ele chegou, aí eu fui falar com ele, olha, prefeito, meu nome é Luiz, eu gostaria dos sintomas, né? Ele até se afastou, se assustou, tipo assim, tomou um susto quando eu falei. E ele pediu para que o guarda pegasse meu telefone e entraria em contato. E o que acontece? Fiquei aguardando, não entrou em contato, eu achei um absurdo, é claro, se for dar atenção para todo mundo, é complicado. Mas acabei me dirigindo até lá e acabou não dando atenção. Eu voltei na prefeitura, me colocaram para falar com uma secretária lá, uma moça que dizia ser, não sei se é ou não, dizia ser secretária do secretário de saúde de Santos. Conversei com ela, expus para ela tudo o que aconteceu, de que forma foi feito o tratamento de exame comigo, para que possa trazer algum resultado, para que de repente tenha um parâmetro de forma que eu tomei, o que eu não tomei, eu fico à disposição, até falei, estou aqui à disposição de cobaia, vamos falar assim. E fiquei aguardando, porque na minha intenção o que era? Tentar ajudar. E o que acontece? Não levaram a questão à frente, ela entrou até em contato com a farmácia, entrou em contato com a farmácia que eu tomei alguns remédios, a farmacêutica entrou em contato comigo, olha Luiz, vieram aqui, eu falei, vim, eu falei que eu tomei isso, e passei tudo para a prefeitura, mas não podia, bom, enfim. Aí o que acontece? Aí começou aquele questionamento, eu perguntando, toda hora fazendo questionamento do prefeito. Nunca pensei em fazer dessa forma, esse tipo dos comentários, questionando ele o tempo todo, e as pessoas começaram a me perguntar. Aí eu peguei e falei, olha, eu vim de Nova York, aconteceu isso. Aí o que acontece? Quando eu tornei público, porque até mesmo aqui em Santos, acho que teve uma senhora e uma moça que veio, acho que da Itália, eu não lembro ao certo. Acho que foi aí todo mundo ficou falando que, olha, tem 2 pessoas em Santos com coronavírus, que vieram da Europa e tudo mais. Eu já tinha vindo e já tinha curado. Então o que acontece? Eu fui tentar trazer informação para o prefeito e ele não quis dar ouvido. Aí foi aí, Visões me ligou, acabou me ligando, me achavam, eu tenho aqui conversas no Facebook, olha, eu gostaria de marcar uma entrevista. Eu falei assim, olha, eu não quero nada publicitário, a única coisa que eu quero é que o prefeito ouvisse o que eu tenho para falar e explicar para ele de que forma eu acabei me curando com os mesmos sintomas que aí estão. Não queria mídia nenhuma, porque se eu quisesse mídia, eu tinha dado naquela época. Eu tinha ido, Record, Band, Globo, TV Tribuna, G1, todas elas me procuraram. E eu peguei, eu falei, olha, não quero conversar com ninguém. Se eu tiver de conversar, eu vou conversar com o prefeito e passar o que foi utilizado para a minha cura. E acabou que decidimos, algumas pessoas eu ouvi dizer, vamos fazer uma carreata. Eu falei, fazer uma carreata e vou convidar todo mundo do comércio, porque eu conheço bastante gente do comércio. Vamos fazer uma carreata. Você fez barulho. Aí vamos fazer uma carreata e vamos convidar todo mundo do comércio. Aí veio na carreata, teve um outro pessoal também que já pediu, falou assim, Luiz, não fala que eu também participei, fiz divulgação. Tem umas pessoas fortes da cidade que começaram a incentivar e começaram a vir junto. Fizemos aí a carreata, foram convidados o Sindicato dos Caminhoneiros, foram vários sindicatos aí convidados, e os comerciantes vieram em peso. Foi aquela carreata que parou toda a cidade, do ponta da Praia Aquário, para retornar em sentido à Praça Independência, né? E acabou trazendo esse questionamento, batendo quando eu digo assim, questionar o porquê disso, porquê daquilo outro, por que fechar o comércio, e foi aí que surgiu o Luiz. Foi aí que surgiu essa questão. Na verdade, o que eu quero é que a população, o comerciante em si, não seja prejudicado da forma que foi. Esse é o Luiz quer isso, simplesmente isso. Mediante, até mesmo você comentou no início, mediante essa questão, você falou, você veio como candidato a vereador, né? Teve partido que me procurou, olha Luiz, gostaria de fazer isso, e eu como não tinha conhecimento nenhum de partido, de mim como candidato, porque eu achei no meio do caminho algumas divergências com o meu partido, que eu achava que não era correto para o Luiz, eu falei, opa, isso aqui está totalmente fora do que o Luiz acha. Então, vou revoar para vocês, saí fora e não vim como candidato. Muitas pessoas acharam até mesmo que eu vim como candidato. E eu não vim como candidato, não fiz
campanha política nenhuma e acabei abandonando porque realmente eu achei que não valeria a pena naquela ocasião. Você está numa agremiação política, não concorda com as diretrizes partidárias, é um direito seu de... Lógico, cada um toma o rumo que quiser. Ninguém está aqui fazendo uma crítica dizendo que elas estão certas ou erradas. Sim, é a minha posição, a minha posição que eu achei naquele momento que eu não deveria. Fizemos várias carreatas aí com participação do nosso amigo Parreira, como foi convidado para várias carreatas. Um forte abraço, Parreira. Tivemos aquelas pessoas que estavam ali só por interesse mesmo, usando a carreata como palanque político, né, para a campanha, porque estávamos num período de eleição. Veio aquelas pessoas tentando tirar lasquinha, aí depois vieram alguns candidatos aí candidatos não. Candidatos também, porque depois eles vieram novamente como candidato a vereador. Veio alguns vereadores tentar usar a carreata, depois, olha Luiz, vamos não sei o quê. Eu falei, opa, vamos aonde? Peraí. Eu chamei você lá atrás para que você viesse apoiar o comércio. E apareceu bastante aí querendo usar a carreata como escada aí e palanque para meio político, né? Luiz, nós estamos nos minutos finais, né? Sim. Falta pouquinho tempo para a gente encerrar o programa. Eu queria que você desse agora uma visão, quase que uma mãe de Iná. Vai, Luiz. O que você acha, o que você está vendo, quais serão os novos rumos toda essa situação de pandemia, lockdown, o que você enxerga no futuro para isso? Olha, é uma pena o programa já estar chegando no final, viu, Ale? Porque tem bastante coisa para falar. Eu gostaria de falar das UTIs. Parece que nós já temos 52 minutos de programa. Passa rápido. Passa muito rápido. Não, você vai ser convidado de novo. Nós vamos falar das UTIs, sabe? Aqui é uma coisa... A gente chegou em 62% recentemente, ou 60%. Agora acho que já está 74%, 76% de novo a ocupação. É preocupante. Santos é meio que uma capital da região, né? Sim, exatamente. A gente por questões, por várias questões, até porque tem o hospital estadual. Eu acredito que não. Não, eu acredito que não. Porque a gente tem uma cidade que está muito bem vacinada, né? Estamos em 30 e poucos % de pessoas vacinadas, acho que 32 ou 34 também, alguma coisa assim, né? E a gente vê os números crescerem. Nos preocupa. Né? Preocupa, mas tem que ver de que forma esses números estão crescendo, né? Eu só espero que não seja argumento para que uma cidade que está livre das zonas que classificaram, ela esteja fora e querem, de repente, inflar os números aqui para acompanhar o plano São Paulo, né? Eu já não questiono isso aí. Culpa, né? Porque a gente vinha numa descendente, né? E de repente deu essa subida de novo, uma subida substancial, né? Nós estávamos em 38, em 2 semanas fomos para quase 90. É extraordinário, são números extraordinários lá que tivemos no último lockdown, né? De uma forma extraordinária, assim. Existe muita coisa. Já é normal para a nossa saúde aqui receber gente de fora. Perfeitamente, mas existe um sistema... Gente do litoral sul, do litoral norte, do Vale do Ribeira, isso é normal. É normal se todas elas passaram pelo sistema, né, Ale? Entendi. Se houve alguma irregularidade no meio desse caminho, né? Se houve alguma injustiça das pessoas que já estavam esperando leitos aqui dentro da cidade, enfim. Existe uma série de fatores aí que é discutível e vale a pena... Mas eu ainda bato na tecla de uma campanha de conscientização, de asepsia, de distanciamento. Eu acho que até o momento, nem a cidade, nem o governo estadual e nem o governo federal entrou agora, né, querendo dar uma... Mas o governo federal também, nesse sentido, pecou. Eu acho que deveria se fazer uma campanha de visão. Eu concordo. Essa campanha tem de ser feita ainda estamos em tempo de fazer essa campanha. Essa campanha tem de ser feita e, com certeza, cada um tem que cuidar da sua região e da sua área.
e não dar autonomia para outros fazerem isso, né? Porque de repente você é o especialista numa área e de repente, olha, Ale, fica de lado aí, agora não, mas o responsável aqui sou eu. Não, agora você fica de lado. É a mesma coisa, é tirar a autonomia da Polícia Militar e dar autonomia para a Guarda Municipal. A Guarda Municipal passar a mandar na Polícia Militar, né? Não tem cabimento. É um exemplo, né? Estou dando um exemplo. Tirar a autonomia. Os pais são preparados para um tipo X de atividade, é óbvio que existe uma diferença, né? Existe uma diferença. Sim. E a outra coisa que também me preocupa, tem me preocupado, que a gente tem acompanhado e tudo, é a quantidade de óbitos de pessoas na faixa etária de 80, 70, 80 e pouco, 70 e pouco. A gente vê isso principalmente pelo boletim da Santa Casa. Em tese, essas pessoas já foram vacinadas e até com segunda dose, né? E isso também tem me trazido uma certa preocupação, aí sim com relação à eficácia, porque aqui as capitais ainda recebem a da Pfizer, né? Uhum. Fora das capitais a gente só tem a Coronavac e a AstraZeneca Oxford, né? Eu tomei a da Oxford. Essas pessoas dessa primeira leva de vacinas, a maioria foi Coronavac. E a gente tem acompanhado diariamente pelo boletim da Santa Casa o número de óbitos de pessoas com idade já para pelo menos ter sido bivacinadas, que é assim que eu falo. Isso tem causado uma certa preocupação também. Né? Eu converso, Ale, infelizmente é que acaba comprometendo várias pessoas. Eu converso com muitas pessoas. Infelizmente, eu não posso trazer a público tudo que a gente acaba ouvindo e colocado em questão, porque acaba prejudicando uma série de pessoas, né? Mas enfim, quando a gente começa a conversar e quando a gente começa a ouvir, as pessoas começam a se abrir e falar a real situação, você fala assim, não, é inacreditável que acontece tudo isso dentro da nossa cidade. Mas infelizmente é a política, né? É a política. Bom, Luiz, alguma pergunta aí? Não. Mas Luiz, é isso aí, nós vamos encerrar. Eu vou te convidar depois para a gente de novo, né, para a gente falar. Ficamos devendo vários temas. Sim. Na verdade, nós já batemos 1 hora de programa, entendeu? Eu queria te agradecer. Você é uma pessoa que eu conheci ano passado. A gente participou de algumas lutas que não tem a ver exatamente com essa situação política, é uma outra situação jurídica, né? Mas isso é mais particular do que... Não deu certo, né? Não deu certo. Não deu certo. Né? Eu queria muito te agradecer, eu queria pedir para as pessoas, curtam as nossas páginas, baixem o aplicativo da rádio, é uma rádio totalmente vintage, a rádio mais vintage do Brasil, com certeza. Curtam as nossas páginas no Facebook, né? Tanto a Rádio Planet 013 como Santos em Pauta Oficial. Vão lá, curte, siga a gente. E pessoal, Luiz, muito obrigado, tá bom? Te agradeço por ser a cobaia do nosso retorno. E deixa aí tuas volta aí, né? Foi um prazer estar aqui conversando com vocês, foi um prazer estar aqui participando, e eu queria até lembrar aqui, tem uma conversa da Margaret Thatcher, muito boa essa. Tem uma conversa da Margaret Thatcher com a Rainha Elizabeth, que a Rainha Elizabeth pergunta para ela se ela não tem medo, né, de fazer inimigos. E a Margaret responde para ela, se eu tiver medo de fazer inimigos no meio político, é sinal que eu não sirvo para nada e eu estou sendo conivente com todo mundo, né? Então, ou seja, para nada eu servi. Não servi minha população, não servi meu país, não servi... e estava criando muita inimizade. E nessa ocasião ela foi questionada pela rainha, ela falou que não tem medo. Ela até citou um verso de um cartógrafo, um cartógrafo chamado Charles Mackay, procura um escritor inglês, né? E com certeza a frase dela é de grande valia nessa questão
quando você acaba trazendo a sua opinião e sendo divergente de muitas outras que aí estão. Mas é um prazer estar aqui participando, foi de grande avalia estar aqui. Espero que o programa possa ser convidado novamente numa outra ocasião, com certeza. Porque com certeza. Tem muito tema, né, para a gente debater. E é isso aí, curta a página, mande sua pergunta, estaremos aí respondendo com o maior prazer. Outro grande amigo Johnny. polêmico. Grande Johnny. músico talentosíssimo, mas polêmico. Pessoal, é isso aí, muito obrigado. Até quarta-feira. Big Boss. Muito obrigado. Um abraço, pessoal. Curta a nossa página lá, as nossas páginas. Tchau, tchau. Forte abraço.